Olá, e vamos iniciar a nossa parte número 2 desse workshop, dessa série, de pintura digital. O que nós vamos fazer agora, nesse primeiro trabalho, uma vez que a gente já fez o esboço, né? Agora nós vamos trabalhar tonalidades de cinza e fazer uma revisão do esboço. Porque o que acontece? Você vai pintar um personagem que precisa parecer, né? Ele precisa parecer o Morgan Freeman, né, no caso, né? Ou ser uma referência que vai remeter ao personagem. Se você quer fazer ele idêntico, né, de repente o tracing, ou seja, você pegar a fotografia e desenhar por cima, pode ser o mais adequado, porque o nosso objetivo aqui é o de realizar a pintura. No meu caso específico, eu quero fazer um desenho, quero olhar, observar e fazer a referência, né? Ficar um pouco mais parecida, mas não exatamente precisa, igual e tudo mais. Tá? E por que eu não quero fazer isso? Aí vem um pouco do meu mercado de trabalho, né? Lógico que a minha atividade primordial é a de ser professor, mas eu atuo como um autor de histórias em quadrinhos. E quando nós trabalhamos com quadrinhos, geralmente nós utilizamos muita referência fotográfica, mas não literalmente uma cópia fotográfica, né? Então a gente usa inspirações e aí procura fazer os personagens um pouco mais parecidos, mas não necessariamente idênticos, né? Então com essa premissa nós vamos fazer aí uma nova revisão. E no que consiste essa revisão? É o de prestar atenção no personagem. Então, por exemplo, o meu rosto, o rosto que eu desenhei, ele está mais quadriculado, ele é maior do que o rosto do Freeman, da referência. Ele está mais jovem também, né? Tem menos marcas de expressão. Outro ponto também importante, está numa posição completamente diferente, né? Enquanto o rosto que eu desenhei está de meio perfil, olhando para frente, o rosto do Freeman, a referência original, ele está de meio perfil, porém ele está olhando para baixo, né? O rosto está inclinado para baixo, o que faz com que essa leve inclinação faz com que a referência mude completamente, né? Então já tem a própria diferença por aí. Outro ponto interessante que a gente pode notar é a questão do queixo, né? O queixo do Morgan Freeman é um pouco mais fino e eu fiz um queixo mais quadriculado. Assim como a cabeça também, né? A cabeça está um pouquinho mais quadriculada do que o do Freeman. E por que isso acontece, né? Aí vai entrar diversos elementos, desde o nosso traço, o desenho rápido, o ato de não prestar tanta atenção, né? O ato também de não querer fazer uma coisa extremamente igual, de você querer ter uma referência, essa linha tênue, né, entre parecer e referendar, né? Então tem todas essas séries de coisas aí que entra nessa questão. E para você atingir esse limiar, esse elemento, né, é interessante o trabalho de revisões. E no que consiste o trabalho de revisões? É o de você pegar o desenho original, né, que você fez. Nesse caso, eu gosto de deixar de um dia para o outro, porque dá um descanso, o olhar está menos cansado, né? E aí dá para você fazer uma revisão, você olhar e tudo mais, e tentar acertar alguns detalhes que vai deixar o seu desenho mais próximo da referência. Agora, é claro, esse nível de proximidade vai depender do seu objetivo, né? Nos quadrinhos é muito interessante quando a gente usa referências fotográficas, mas que não fique praticamente uma transposição, senão vira uma fotonovela, né? Então, vai depender muito da sua área de atuação. Por exemplo, na ilustração, de repente você vai trabalhar com um personagem licenciado, aí é interessante você fazer realmente, né,
baseado num ator ou numa referência, né? Ainda mais se for um personagem de filme, alguma coisa do gênero. Mas nesse caso específico, como é um estudo para pintura, eu acho que uma revisão é mais do que o suficiente. Porque na verdade, o que vai acontecer? As outras revisões elas vão sendo feitas na pintura, né? Então, eu faço apenas uma revisão. E como que se dá essa revisão? Bem gráfica, né? Estou utilizando, né, essas pinceladas em tom de cinza para determinar melhor as sombras, tá? Então eu não desprezo o primeiro desenho, eu faço por cima e depois com a caneta preta, né, ou pincel preto, né, eu vou fazendo o máximo de detalhes possível. Então vocês já podem dar uma olhada que eu já fiz o rosto um pouco mais magro do que eu tinha feito anteriormente. E já vou acrescentando um pouco mais de marcas de expressão. Esse momento é um momento do qual, a partir de uma base, você já vai observando e vai tentando acertar o desenho. Vale a pena começar do zero? Só se você não tiver planejado o desenho, mas desde o início eu havia pensado no desenho não ser olhando para baixo, perfil olhando para baixo, e sim um meio perfil olhando para frente. Então já havia esse planejamento. Agora, se por exemplo você errou o desenho, você está achando que não está dando muito certo e tudo mais, aí vale a pena você recomeçar do zero. Mas nesse caso específico, e aí eu recomendo a vocês, é que vocês busquem fazer revisões. O fato de eu estar fazendo esse desenho com revisões, o fato de estar realizando ele do zero, né, usando uma referência, mas mudando um pouco a posição, mudando de repente alguma estrutura nele, vai me propiciar um desenho original. Não existe essa posição, né? Não existe essa foto, né, do posicionamento do Morgan Freeman. Então isso me gera um desenho original. E isso é muito interessante também para o nosso portfólio, para tudo que a gente vai trabalhando. Olha só esse corte que eu acabei de realizar aí. Isso já vai deixar o rosto muito mais parecido do que estava anteriormente com o do Morgan Freeman, tá? Veja que agora ele já está um pouquinho mais magrinho. Eu já vou trabalhando um pouco mais a questão da orelha também. Agora é aquilo. Aí vem também a sua personalidade gráfica. Então, por exemplo, eu gosto muito, muito mesmo de trabalhos quadriculados. Quem acompanha o canal sabe disso. Então, por exemplo, aqui, por mais que eu me esforce, eu vou estar sempre puxando para uma personalidade gráfica, para um estilo. Então, naturalmente, ele acaba destoando um pouco do desenho 100% figurativo ou realista e tudo mais. Tá? Então, fica aí a revisão, né? Espero que vocês façam, vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem a revisão, tá? E tá aí o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta o vídeo. E se vocês acham que ajuda no seu desenvolvimento enquanto artista, peço que vocês se inscrevam no canal. Toda semana, workshops diferentes, tá certo? Então até o nosso próximo encontro. Muito obrigado!